Queridos amigos, queridas amigas, sejamos todos muito bem-vindos ao quinto encontro do nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos estudando o primeiro volume e estamos ainda no mês de janeiro de 1858. Como nós havíamos combinado no nosso último encontro, na data de hoje nós estaremos estudando um pouco sobre o reconhecimento da existência dos espíritos e as suas manifestações, que é um artigo que aparece num courrier chamado La Civilité Católica, e vamos falar também sobre alguns aspectos que Kardec traz no artigo sobre uma história de Joana d'Arc, trazida aí por meio de uma das médiuns que auxiliava Kardec. E, por fim, vamos comentar também, no dia de hoje, sobre o lançamento do Livro dos Espíritos e o impacto que isso teve naquele dia. Mas antes de nós realizarmos os comentários de hoje, vamos rodar a nossa vinheta e a gente já se vê já já. Bom, estamos de volta. Valdemir, uma ótima noite para nós. Para a gente sempre iniciar como de ordinário, né? Vamos realizar a prece inicial e eu gostaria que você liderasse nesse sentido a atividade. Senhor, nosso Pai, de luz, amor e bondade, que a sua paz suavize o nosso coração e dilate o nosso entendimento. Que cada vez que olharmos para Ti, Senhor, possamos nos renovar em ideais, em atitudes, em pensamentos. Que possamos sepultar o homem velho e fazer nascer um homem novo, ilustre, belo, magnânimo, gentil, amável, caridoso. Que a luz do seu amor sempre esteja presente em nosso coração. Que essa fagulha jamais se apague e que mesmo nos percalços da vida, onde a nossa fé é testada, que nunca falte o olhar compassivo do Senhor para com as nossas limitações. Inspira-nos, fortalece-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Valdemir, uma ótima noite para nós. Sempre um prazer estar aqui contigo para a gente conversar fraternalmente sobre o Espiritismo, que tanto nos enche o coração de luz, né? Igualmente, é um E, prazer. e para a nossa atividade de hoje, Kardec fala que, normalmente, nas primeiras manifestações da espiritualidade, nós formamos dois blocos de pessoas, né? Bloco de algumas pessoas que dão crédito às manifestações e um outro bloco que são os contraventores, os adversários, enfim, as pessoas que contrapunham as existências e as manifestações espirituais. Mas fato é que esse artigo, especificamente da Civilta Católica, como Kardec nos diz, chama a atenção dele porque foi feito uma publicação de um artigo num jornal que era eclesiástico, um jornal católico, que estava circulando, né, ali na área de Roma, ali no Vaticano. Kardec pega esse artigo e publica, né, na Revista Espírita, né, ali naquela época. E ele publica com uma finalidade muito específica. Ele publica com a finalidade de mostrar que as manifestações espirituais não podiam ser negadas. E que por mais que aquele artigo ali atribuísse a existência desses espíritos, talvez a espíritos malfazejos, ou a espíritos que estivessem perdidos, né? Talvez até, como se diz, contrapondo a bondade de alguns espíritos em se comunicar conosco, mas fato é que esse espírito, esse correio católico,
admitia as manifestações espirituais. É basicamente isso que Kardec traz para nós nesse artigo, né? Eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre esse momento que estava ocorrendo na revelação espírita, não é? Veja só, então, eram tantas manifestações espirituais, eram tantas mesas girando, eram tantas revelações do mundo espiritual que levaram, inclusive, os católicos a admitir que as manifestações espirituais podiam ocorrer e que podia se atribuir tudo aquilo aos espíritos, né? Queria que você comentasse um pouco disso para nós, você trouxesse, né, que essa revelação espírita ela não pode ser negada, né? Olha, dentro do contexto da mensagem, uma coisa há de se levar em conta. A propaganda, ela era essencial. O livro veio à tona, as mensagens do alto vieram à tona, e precisava, logicamente, da divulgação. Fato similar aconteceu na época do Cristo. O Cristo veio e trouxe a mensagem, mas estava ali presente junto com ele os divulgadores, aqueles que levaram a mensagem cristã para todos os rincões do mundo. No caso de Kardec foi similar. E uma das coisas que era de vital importância era o selo, um selo ali de atestando a veracidade daquilo. E quem era a igreja dominante naquela época? A Igreja Católica. E a gente sabe muito bem que no seio da Igreja Católica, tanto nos dias anteriores, nos séculos anteriores, quanto no atual, a sua composição é de pessoas iguais a nós, falhas, com suas virtudes, com seus defeitos. E naquela época o mesmo se dava. Mas o interessante da mensagem é que foi abordada essa visão através de uma pessoa totalmente lúcida com relação aos fatos, totalmente autêntica, verídica, né, verdadeira. Então, uma vez comprovado, inconteste, eram os fatos ali relatados, que só tinha uma solução. E lógico que isso faz parte de todas as pessoas honestas, compromisso com a verdade. O que foi feito Uhum. ali é justamente um atestado da veracidade de tudo que estava acontecendo. Existiam, Exato. sim, como até nos dias atuais existem, os embustes, as maquinações, aquelas pessoas que levam vantagem, tentam levar vantagem em tudo. Antigamente existia, nos tempos atuais existem. Na época do Cristo existia, na época de Moisés existia, sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Faz parte ainda das nossas imperfeições humanas. Mas ali, naquele momento do lançamento do Livro dos Espíritos, né, esse atestado de veracidade da Igreja Católica foi ali algo que coroou essa obra. Uma obra tão destacada, tão primorosamente elaborada, em conjunto de Kardec com as médiums, que lhe deram todo o suporte e, consequentemente, principalmente, o auxílio espiritual. Veja que toda aquela fenomenologia que acontecia à época, ela passou a ser, a partir do advento aí do Kardec, né, da codificação, foi diminuindo de intensidade, até os dias atuais. Se Sim. pegar lá 1850 e poucos, que quando Kardec tomou contato com o fenômeno das mesas girantes, e pegar de lá para cá, a gente vai vendo que os fenômenos vão sempre diminuindo. Em contrapartida, as pessoas a gente vê que estão muito mais bem preparadas. Naquela Sim. época havia o quê? O contato com algo novo, uma filosofia nova, um reavivamento do cristianismo primitivo.
né? Sim. Que Logo tanto de muito mais, fenômenos, né, é, acontecendo. muito mais bem elaborado, né? A partir daí. Sim. Então, se a gente pegar de Kardec para cá, houve uma grande evolução na humanidade, no sentido moral. A gente tem o péssimo hábito de ver sempre a parte ruim da história. A gente fala assim, o mundo está de pernas para o ar, está tudo errado, é guerra para tudo quanto é lado. A gente não vê os avanços. Mas o avanço moral foi muito grande nesse tempo. Sim. Tem alguns lugares, logicamente, que ainda precisa de mais uma acelerada aí. Mas isso é natural, é normal no processo evolutivo do planeta. Mas voltando ao contexto lá da história, o que eu achei marcante, justamente isso, a seriedade com que foi encarada a, a, aquelas A novas existência, mensagens, né, dos espíritos, né. Uhum. exatamente, por uma religião predominante e que ela não tinha esse foco, ela não tinha essa maneira de enxergar as coisas. Sim. Hum. Então, isso foi um sinal que eu estava ponderando o seguinte: era a Igreja Católica. No seio da Igreja Católica existem muitas e muitas pessoas que estão imbuídas, trazidas diretamente do alto para determinadas missões. E pelo fato delas estarem preparadas, elas não aceitam a mentira. Elas não aceitam, vai contra os seus princípios. Isso está espalhado por todos os recantos, por todas as religiões. Se a gente pegar os terreiros de Umbanda, se a gente pegar as religiões protestantes, pegar lá os Sim. adventistas, pegar os testemunhos de Jeová, em todos os lugares existem pessoas boníssimas, honestíssimas, que no seu conceito, no seu jeito de ver, uma, sabem encarar a verdade. Porém, a gente sabe que existe também o contraditório. Aquelas que É. veem a verdade e distorcem-na. Mas, só para terminar, então, ah, nesta época, para coroar esse advento, para coroar esse livro belíssimo que foi trazido de enorme importância para todos nós, todas as gerações, Sim. esse texto veio a ratificar a veracidade do que estava ali mencionado. Maravilha. Para chamar um pouquinho da curiosidade dos nossos internautas que estão acompanhando o nosso estudo, estou adicionando no palco aqui para que vocês possam acompanhar apenas uma parcela desse artigo comentado pelo Valdenir. Vejam que nele está comentado, eu acabo de destacar, ó, os fenômenos dessa última ordem, por implicarem a ação de uma causa inteligente estranha ao homem, só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos. Seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, questão de que logo nos ocuparemos. Portanto, né, Valdenir, eles reconhecem expressamente a existência de vida no mundo espiritual e de espíritos que influenciam na vida, no dia a dia, que podem fazer mesas girarem e que podem influenciar o homem para o bem e para o mal. Né? E é de relevância extrema isso, né? Pois é. Na Igreja Católica, que nós estamos mencionando aí do texto, é tão evidente que o conhecimento desses fatos, que eu vou narrar agora um pequeno episódio que eu ouvi do meu avô. Meu avô já falecido, Certo, ele meu avô nasceu em 1906, se não me falha a memória, comecinho do século passado. E numa época predominantemente católica aqui na nossa cidade. E certo. ele teve muito contato, pela família ser católica, ligada diretamente ao Palácio do Bispo, à igreja aqui de Pouso Alegre. Então ele ficava sabendo algumas coisas, ele tinha como ficar sabendo algumas coisas. E isso ele me contava quando eu era pequeno,
as histórias ocorridas naquela época e que a público pode soar até, poxa, isso é boato, mas foi uma coisa que ele testemunhou. Antigamente, na época dele, faziam-se em determinados lugares dos seminários reuniões mediúnicas. Veja só. Havia pessoas que estudavam a fenomenologia e faziam reuniões e tinham comunicações. Isso eu não tenho como comprovar. É o que eu Sim. ouvi na São época de relatos criança, pessoais, né? relatos Uhum. pessoais. E como ele tinha uma certa entrada, tinha pessoas lá de dentro conhecidas, familiares, então eu sabia dessas e outras coisas mais que nos eram contadas. Então a igreja realmente ela sabe da comunicação com os espíritos, da vida após a morte, só que ela foi construída, foi embasada de uma determinada forma. Então ela Uhum. não pode ir contra isso. Então certas coisas ficaram ocultas, ficaram apenas como privilégio de uma pequena porção dos integrantes da igreja. Mas isso atesta que, olha, isso foi no começo do século passado. Então é mais próximo de Kardec do que nós estamos agora. Então, Aham. aí existia sim, a, naquela época, alguns ramos da igreja que tinham os livros, determinados livros falando sobre isso. E até hoje existe. Mas, como nós não faz parte do nosso circuito, apenas a título de curiosidade. Mas o interessante lembrar é o que? As pessoas honestas, Sim. elas ou são ou não são. Diante da veracidade, elas não podem, de maneira alguma, ir de forma contrária. E hoje é tão evidente isso, mas naquela época de Kardec, não. Hoje, Uhum. para nós, falar sobre espíritos, falar sobre comunicabilidade dos espíritos, vida após a morte, é assim habitual entre nós espíritas e nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares católicos. Então, não há Sim. mais essa coisa assustadora, esse mito. Por quê? É. O véu já foi levantado da verdade. Agora todos já conseguem enxergar uma ponta da realidade da nossa vida. E tomando até um gancho nisso que você está comentando, que é muito interessante para o nosso estudo, é que existe uma frase muito célebre, né, entre o meio espírita, é de que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E com isso quer-se dizer, na verdade, que cada um continuará tendo as suas religiões, serão catolicistas, protestantes, budistas, mas desposarão os princípios da doutrina espírita, da reencarnação, das leis de justiça, amor e caridade, da do trabalho, e da destruição. Então, cada religião vai incorporar, de certo modo, esses elementos da doutrina espírita, que com toda certeza farão muito mais entendimento, darão muito mais ênfase, inclusive na lógica de entendimento sobre Deus, e muita esperança, muita consolação também, não é, Valdeni? Principalmente por causa da reencarnação, que é aquilo que explica todos os problemas aqui da Terra, não é? Praticamente. Como é que a gente pode ir contra as evidências, contra os fatos ali comprovados cientificamente? Seria uma completa ignorância, né? Uhum, Uma desonestidade muito grande. Então, se realmente o futuro das religiões é o conhecimento, é o despertar da consciência. E nós uhum. sabemos na doutrina espírita que nós somos apenas um avatar aqui. O que anima esse corpo de carne É o espírito, é o espírito. Esse é consciência imortal. pensante. Pois É. é. Esse é o que vai sobreviver após a desintegração do nosso corpo. Então, isso vai ficar tão evidente, tão patente em futuro próximo,
que as religiões não vão ter como contestar. Olha só, hoje em dia, como que as religiões ficam em xeque com as comprovações científicas? Eles vão ter que bolar histórias mirabolantes para tentar justificar o injustificável. Por exemplo, como que explicam a era pré-histórica nossa, os fósseis de dinossauros, há milhões de anos, e sendo que, se for pela linha ali do que tem de conhecido, É. Fazem leituras literais, né? Aí ficam em complicações, não é isso? pois é, da É. onde que vem essa história? Ah, Deus criou o mundo apareceu do nada. Como muitas mentes simples, que ainda focam assim literalmente nas palavras, subentendem. Mas na realidade a ciência vem a demover isso de uma forma natural. E entre outras coisas, nós não estamos aqui para falar e contra religião nenhuma. Muito pelo Sim, de contrário, nenhum modo. nós todos viemos, a gente sabe, das religiões do passado. Nós, reencarnacionistas, já estivemos muitas vezes reencarnados como católicos, como protestantes, Sim, e sim. lá para trás só Deus sabe, a gente nem conhece, tem religiões que já foram, desapareceram da face da Terra, e nós Sim, estávamos lá professando. Então a vida é uma sequência ininterrupta de aprendizado. E cada vez que você aprende uma coisa, o que acontece é isso que nós estamos fazendo, compartilhando um pouquinho que a gente aprendeu com os nossos irmãos, que estão, sim, logicamente, nessa mesma linha de pensamento. com certeza. Bom, já fica então, o que gostaria de consignar aqui, para quem está nos acompanhando, que devemos o maior respeito às demais religiões e que o Espiritismo sempre abraça todas as demais religiões, porque os nossos princípios estão, inclusive, inseridos, de todo modo, em todas as religiões que estão no mundo, né? Temos o maior respeito pelos nossos irmãos católicos, protestantes, principalmente, e, inclusive, né, devemos muito a eles quanto às questões interpretativas que eles trouxeram, né, nesses Sim. 2000 anos aí até a revelação espírita. Imagina, Hugo, o que nós, religiosos, não poderíamos fazer pela humanidade se todos nós nos uníssemos, não ficássemos separados por um jeito de interpretar, de ver a vida. Nós estamos encarnados. Estamos vivendo essa vida aqui. Nosso momento é esse, nosso momento é o Sim, presente. Então, se uma determinada pessoa, uma determinada religião falar, não existe vida após a morte, tudo bem. Se é, pensa assim, nós fomos criados quando no ventre da mãe, tudo bem. O que importa é o momento agora. Cada um vai ter o seu momento de despertar e de entender. Mas se nós nos uníssemos no que o Cristo quer de nós, que é fraternidade, amor, trabalho no bem, imagina perdão, como que a gente poderia, perdão, imagina como que o mundo estaria se nós fôssemos um pouquinho mais unidos, progrediríamos muito, muito mesmo. É muito verdade. mesmo, respeitando todas as diferenças de opinião, todas as Sim, e diferenças de respeitando uns aos outros. interpretação. Como o próprio Kardec fala, não é? Até pegando mais um gancho que você está dizendo, ele diz que as questões da Bíblia elas são divididas basicamente em cinco blocos, né? Atos comuns da vida do Cristo, predições, né? Aquilo que está para o futuro, né? Previsões para o futuro, os chamados milagres, que são as curas, né? Os efeitos mediúnicos que estão relacionados, né? À modificação de corpos e contraposição de fluidos, né? As palavras que foram tomadas para a construção dos dogmas, né, das dogmáticas cristãs, né, das demais religiões, e por fim, a parte mais importante de todas, né, a parte moral. Dessas cinco partes, Valdemir, nessas quatro aqui a gente diverge. A gente só não diverge de uma. Se eu disser para qualquer outra religião assim, padre, vamos fazer ao outro apenas aquilo que nós queríamos para nós mesmos. Ele vai dizer, sim, sim, é claro, meu filho, nós estamos precisando disso. Se eu disser Exatamente. para um budista, falar assim, para um brahmane, né, por exemplo, se eu falar assim, meu amigo,
Nós estamos necessitando de mais perdão dentro das famílias, porque senão as famílias vão se quebrar e vai falar com toda certeza. Precisamos de nos entender mais uns aos outros. Então, sobre essas 4 partes, a gente se desentende, mas sobre a parte principal, que é a parte moral do Cristo, que está inserida em todas as religiões, em todos os tempos da humanidade, essa nós concordamos a passos largos, né, Valdemir? E é nessa parte que a gente tem que focar, né? Na parte Isso. que realmente toca o coração e que modifica o espírito para ser melhor a cada dia. São 2 alicerces básicos que se ergue o nosso ser, a parte moral e a parte intelectual. A parte Sim. intelectual é mais fácil de ser desenvolvida, e a moral é que a Sim. gente tem mais conflitos, mas o conflito não é com o outro, o conflito é com a gente mesmo. Conflito com a nossa inércia, conflito com a nossa Verdade. vaidade, conflito com o nosso orgulho. Então, mas quando nós realmente entendemos, porque a gente é muito simplesinho, a gente tem dificuldade de compreender, por isso a gente tem que pegar tudo mastigado. E Jesus Aham. mastigou, 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 mastigou e deu para a gente só aquela frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais simples do que isso, não tem como. E que já Tem estava, como. inclusive, escrito lá em Levítico, para quem quiser essa referência aí que o Valdemir está citando, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Né? Ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estava fazendo uma transliteração do Uhum. terceiro livro da Bíblia, do meio da Torá, né? Chamado de Levítico, um livro puramente legislativo. Então, esse conhecimento que Jesus traz, ele já estava gravado no homem, né? Mas não estava desenvolvido no dia a dia, né? Na prática, né? E até hoje a gente não entendeu direito. De fato, de fato. Bom, maravilha. Pessoal, nós vamos prosseguir. Esse artigo que nós comentamos é um artigo bastante longo, tá? Fica o convite para que vocês possam fazer a leitura completa dele. Nós fazemos apenas alguns comentários para facilitar o entendimento de vocês. Mas agora, entramos então na nossa segunda parte do encontro de hoje, História de Joana d'Arc. No primeiro momento, quando a gente pega esse título, a gente acha que vai ter a história de Joana d'Arc ali, né? Uma comunicação sobre a vida de Joana d'Arc e como que aconteceria tudo isso, mas na verdade não é, tá? Esse artigo especificamente, Kardec está dizendo que houve uma mensagem ditada para a senhorita Hermance do Fax. Só para quem não sabe, a senhorita Hermance do Fax era uma médium que participava da Sociedade Espírita Parisiense, lá já quando fundada, né, juntamente com o pai dela. E ela era uma médium categorizada entre uma das maiores médiums, né, da Sociedade Espírita Parisiense. Inclusive, São Luís comunicava-se muito, né, por meio dela. É muito interessante. Mas o que nos chama a atenção nesse artigo, e o que eu gostaria que nós comentássemos aqui nesse nosso encontro, é que, vou até espelhar aqui para a gente poder fazer a leitura. Embora a faculdade da senhorita Dufax se preste à evocação de qualquer espírito, de que nós mesmos tivemos provas nas comunicações pessoais que ela nos transmitiu, sua especialidade é a história. Então ela escreveu uma história de Luís XI, a de Carlos VIII, e que serão publicadas, né, mais tarde na Revista Espírita, junto à história que está denominada aqui História de Joana d'Arc, né? E Kardec fala que passou-se um fenômeno muito curioso com essa médium, como vocês podem ver aqui, que está demarcado. No início, ela era uma excelente médium psicógrafa e escrevia com grande facilidade. E com pouco a pouco, ela tornou-se também médium falante, e essa nova faculdade vai se desenvolvendo, e a faculdade de psicografia se enfraquecia. E aí, Kardec relata o seguinte, que a mediunidade de psicografia dela diminuiu tanto que ela escrevia com muita dificuldade agora, né? E tinha facilidade na parte de comunicações por meio aí da fala. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, Valdemir. Por que que esses fenômenos acontecem? Às vezes a gente está desenvolvendo um grupo mediúnico, né? Como está sendo feito agora lá no Vinhas, não é isso? Está sendo feito o desenvolvimento, né, do estudo com um grupo mediúnico, impossível, né? Grupo mediúnico em que a gente tem
Por exemplo, pessoas que vão ser capacitadas na psicografia, outras talvez na possibilidade de falar, né, por meio dos espíritos. Agora, por que essas faculdades mediúnicas elas transitam dessa forma, né? A gente vê que a senhorita do fax era muito boa na psicografia e depois essa parte da mediunidade dela, como se fosse uma porta, ficou fechada. E aí ela passa a comunicar-se melhor agora por meio da fala, né? Dando comunicações por meio da faculdade da fala. Por que essas questões acontecem? Gostaria que a gente comentasse um pouco sobre o seu conhecimento. Bom, tem duas coisas que eu queria pontuar nesse artigo aí. Vou Sim, começar pela característica da médium. Ela tinha uma característica de ter facilidade de trazer informações históricas, sim, correto? correto. Todos os médiuns acontece isso? Não. Mas mediunidade não é o quê? Não é uma porta que se abre para que o espírito se comunique? Aí é que está. Sim. Quando você leva ao pé da letra as coisas, quando eu estava iniciando no espiritismo, jovem ainda, não que eu esteja velho, mas um pouquinho mais jovem, então Certíssimo. é o seguinte, tinha um jeito de pensar. Até falo isso no curso lá de mediunidade. A gente pensava assim, um médium é aquela pessoa que concentra, entra no estado de êxtase, apaga, como se dorme, entra um espírito no corpo dele e toma completamente o organismo e fala, escreve, faz o que tiver que fazer. Uhum. E só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, vou voltar lá, vou devagar um pouquinho, para muitos São lugares muitos diferentes. pensamentos, é. É. Sim. Vou voltar lá na época que Chico Xavier estava para psicografar o Parnaso de Além Túmulo. Primeiro livro Correto. dele. Ele estava lá, regando a plantaçãozinha de alho, e eu não me lembro qual o espírito que chega para ele, para ir recitar as poesias, para ele ir Uhum. aprendendo o vocabulário, para aprendendo as frases, para que ficasse mais fácil no momento que fosse psicografar, Uhum. o Chico pudesse transcrever para o papel assim com maior objetividade, com maior clareza. E o Certo. espírito ia falando para o Chico não compreendia, não entendia. Então, olha só como é que são as coisas. Por que isso? Vamos só raciocinar. A maior mediunidade que a gente já ouviu falar foi do Chico Xavier. E ele Com precisava toda aprender. certeza. E ele precisava aprender. Então, a coisa não funciona assim. O espírito entra no corpo e toma o corpo. Não é assim. Uhum. E essa é uma comprovação que realmente não é assim que funciona. Olha só. Então, por que algum médium tem características, pode trazer fatos históricos com facilidade e outros mal sabem escrever, mal sabem expressar algumas palavras? Alguns têm capacidade de trazer termos da medicina, por exemplo, Uhum. mas não têm facilidade para outros temas, É. história, religião. Então, o que eu concluo daí? Uhum. Que o médium ele tem que estar preparado para aquela missão. Então, ele já vem preparado. Ele tem o potencial, mas está latente isso no seu espírito, não é no seu cérebro físico. Então, ele já Certo. vivenciou a história. Quando o Chico estava psicografando Nosso Lar, o que fazia, o André Luiz fazia com ele? Desdobrava o Chico, levava para Nosso Lar e mostrava tudo que estava acontecendo lá, para que depois ele pudesse relatar com clareza como que era o plano espiritual. Então, essa informação tinha que estar no cérebro perispiritual, para que o espírito pudesse Interessante. acessar essas informações. Então tem uma ponte no meio da história aí.
Não é simplesmente o cérebro do espírito que atua sobre o corpo. É o espírito que acessa as informações do cérebro do médium para poder fazer a comunicação. Por que, que O alguns instrumento tem que conseguem ser falar? adequado, né? Por que, que Aham. alguns conseguem falar em outro idioma e outros não? Já vi situações dessa monta. Um determinado espírito do médio fala inglês. Aí ele Olha incorpora em só. outro e fala português. Como que se explica uma coisa dessa? Essas divergências. Tipo assim, eu já tive a oportunidade, o nosso patrono espiritual do Centro Vinhas do Senhor é o Sr. Camilo Massafera. Aham. E eu lembro, se não me falha a memória, 3 médiums que recebiam a mensagem do Carmelino Massafera. Um era a Dona Ilka, se não me falha a memória, a Jandira, que era filha da Dona Ilka, e eu vi também pelo seu Hugo Vono. E as comunicações do mesmo espírito, através desses 3 médios, tinham teores distintos, era diferente, tinha características diferentes. O Veja seu Hugo só. Bono, até a voz era igual. E olha que eu não conheci, mas eu mudava totalmente. Era a voz dele, o jeito de falar dele, tinha todas as características dele. Já a Jandira, ela falava mais ou menos arrastado, igual a ele. Tinha um quê? E, se não me engano, a dona Ilka já não tinha característica nenhuma. Parecia ela falando. E era o mesmo espírito. Então, Que há a interessante. diferença de médium para médium. Então, o espírito acessa as informações que estão contidas no cérebro espiritual do médium. Então, por isso o médium tem que estar preparado. Por isso que o médium tem que sempre estudar. Quanto mais preparado ele estiver, melhor vai ser a comunicação. Imagina você sendo um médium e você receber um espírito que seja um físico, seja um matemático. Se você não tem essa informação ali latente, você não vai fazer nem 2 mais 2. Certo. E olha só, é tão interessante isso, que existem médiums que são, no plano físico aqui, analfabetos, e quando o espírito chega e traz a comunicação, eles são altamente letrados. É um conhecimento assim vastíssimo. Então, há Uhum. explicações para isso. Então, uma coisa é certa: o cérebro físico não é o que é a fonte de acesso ali. Senão, as Certo. comunicações seriam limitadíssimas. Então, só concluindo para não ficar muito longo, uma das características da médium era que ela tinha todo esse cabedal histórico latente no seu espírito. Então, na Veja só. comunicação, o espírito acessava essas informações e com facilidade eram transcritas para o papel. Ou, no caso dela, da psicofonia, né? Já era Aham. latente. Agora, você perguntou por que começou de um jeito com a Com a psicografia, psicografia e progrediu para a progrediu para a psicofonia. psicofonia. Vou fazer um paralelo. Se você fosse um espírito, tivesse que comunicar para um médium, e tem 2 opções. Você pode usar a tipologia ou a psicografia. Você, espírito, qual que você escolheria? A que é muito mais rápida e mais eficaz. A psicografia, com toda certeza. Com toda certeza. Você, esse mesmo espírito, você tem 2 opções. Você pode comunicar-se através da psicografia ou da psicofonia. Qual que você escolheria? A mais rápida e mais inteligível. A psicofonia é melhor. Então, eu acho que está explicado. À Maravilha. medida, à medida que a necessidade da informação ser mais rápida, aproveitando seu tempo, Sim. evitando-se o desgaste, a psicofonia e tendo toda a perfeita sintonia entre o espírito e o médium, como havia ali, muito mais fácil a psicofonia. É simples assim. Interessante. Interessante. É. Ô, Valdemir, uma coisa me chamou muita atenção nas suas observações, é que você falou que essa médium, a senhorita do fax, ela já tinha um cabedal de história, provavelmente, com ela, e que isso facilitava as comunicações
relativamente a questões históricas. Quando a gente traz isso para alguns médiums, né, enquanto você estava falando, eu estava lembrando. A Ivone Amaral do Pereira, ela traz o Memórias de um Suicida. E nós sabemos que ela é também uma das personagens, né? Tem uma tríade de obras dela também, eu não me recordo o nome agora, mas nós sabemos que ela possivelmente era filha de Bezerra de Menezes, né? Travestidos àquela época em outros corpos, sob outros nomes também, e que ela vem a caminhar também sobre essas situações escabrosas do suicídio. Então, quando o Camilo Botelho, também chamado o grande poeta português Camilo Castelo Branco, né, atribuído a ele, vem ditar o Memórias de um Suicida, na verdade é muito interessante que ele dite uma história sobre o Vale dos Suicidas, o Vale dos os réprobos, para alguém que já também caminhou tortuosamente sobre esses caminhos, né? É muito mais E fácil. é mais fácil, porque é alguém que caminhou da mesma forma, né? E interessante que aquela obra ela ficou arquivada durante mais ou menos uns 30 anos, né? A Ivone demorou muito para poder publicar, porque ela é realmente uma obra muito impactante, né? Mesmo hoje, quando a gente lê, nós vemos o quão difícil é ler aquela obra. E do mesmo modo também a gente vê as capacidades do nosso amado Divaldo Franco em também receber as orientações mediúnicas da Joana de Ângeles, principalmente na área de psicologia. Então você vê que tanto ela quanto o Manuel Filomeno de Miranda, você vê que a forma de descrição da mediunidade dele está muito relacionada ao conhecimento que ele tem também, né? Você vê que o Manuel Filomeno de Miranda ele tem um formato de exposição nas obras dele, principalmente quando você lê Transição Planetária, No Rumo do Planeta de Regeneração, você vê um formato muito específico, muito rebuscado de fala. E o Divaldo Franco é assim também, né? Tem um formato de exposição, tem um rebuscamento muito forte na fala. Então, isso, de certo modo, também facilita que espíritos que têm essa mesma difusão de pensamento possam também ali comunicar-se ali por meio desse instrumento, que é esse instrumento mediúnico, né? Eu trouxe E, esses dois elementos aí, porque você estava falando e fui me lembrando dessa situação. e é necessário que o médium seja instruído para que os mais diversos tipos de espíritos possam comunicar-se. Então, olha como que Chico Xavier era altamente instruído, altamente. Porque Sim. quantos e quantos espíritos passaram por ali, por ele, trouxeram mensagem através dele, com características das mais distintas. Se você pegar um livro, vou pegar um livro só, Evolução em Dois Mundos. Se você lê Evolução em Dois Mundos, você fala, da onde que esse homem tirou isso? Tanta informação, é muita informação. É muita informação. Se você tivesse na escola fazendo um trabalho sobre as eras, né, as eras pré-históricas que a Terra passou, tão bem ali delineadas, só isso já demandaria um tempo assim enorme de consulta, de pesquisa, de informações que você tem que colocar, né, justamente em cronologia. Então veja o Aham. cabedal de conhecimento desse homem. Ah, mas quando você olha assim, mas foi o espírito que escreveu. Se não tivesse essa informação ali, dificilmente, muito difícil. Por que, que as Veja obras do só. Divaldo são tão, que você citou da Joana, ou do Manuel Filomeno, tem esse palavreado tão fino? Porque É. ele tem essa característica. O Raul Teixeira, olha só, ouvindo esse homem falar, fazer as palestras dele, você vê como que é diferenciado. Agora pega a gente, simplório, que gosta de falar umas gírias de vez em quando, é Sim. totalmente informal. Vai psicografar para você ver o que vai sair. Por mais que tenha um espírito ali por trás, de alto cabedal, vai sair uma obra ainda totalmente Simplista. incompleta. Simplista, É. bem simplista. Aham. Simplista. É. Interessantíssimo. Valdemir, maravilha. Bom, meus amigos, não vamos
nos demorar muito mais nesse artigo, mas prosseguimos para a última parte do nosso encontro de hoje. E a gente vai falar, agora sim, sobre a parte principal do nosso encontro: o lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec faz o lançamento do Livro dos Espíritos contendo os princípios da doutrina espírita. Então, vou até espelhar para vocês aqui. Ele diz lá sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações, a relação entre espíritos e homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, ou seja, aquilo que vai acontecer no nosso futuro, ou seja, para onde que a humanidade está caminhando. A doutrina espírita fala disso e muito mais. E é interessante porque Kardec, ele traz, na verdade, um artigo que está escrito no Courrier de Paris, né? Foi publicado em 11 de julho de 1857, e eles vão comentar o quanto que a doutrina espírita ela é interessante nas consolações, né? Eu queria que a gente trouxesse mais esse viés, né, trazendo a publicação desse artigo, né, que fala sobre o lançamento do Livro dos Espíritos, e eles dizem bem assim, eles falam assim, ó: a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Então a gente vê que o Livro dos Espíritos, né, Valdeni, ele lança uma nova luz ao mundo, né? Ele lança como fosse um código da vida. Ele traça uma rota de felicidade futura, mostrando para nós essas leis morais, as relações nossas para com os espíritos e principalmente como que nós podemos aplicar tudo isso para a nossa felicidade. Queria que a gente comentasse um pouco isso de forma bem genérica, né? Esse aqui é um artigo genérico sobre o lançamento do Livro dos Espíritos e de como que isso causou uma estupefação, ou seja, uma surpresa em todo mundo que lia essa nova doutrina, porque isso é uma coisa que traz muita acalentação aos corações, não é? Ele traz muita tranquilidade para todos nós que estamos em contato com ela. Então, Kardec foi muito minucioso na geração dessa obra, e a gente vê isso nos prolegômenos. Então, Sim. são muitas e muitas páginas explicando como que esse livro veio à tona. E toda a preocupação dele em trazer uma verdade inconteste. Mas fora essa preparação inicial que a maioria ignora, pula por ser um pouquinho extensa, poucos se atêm a essa leitura, já vão direto para as questões. São 1018 questões, e Aham. que, olha, por mais que eu me esforce, eu não consigo decorar nenhuma. Aliás, eu consegui decorar duas até agora. Aham. Eu estou me esforçando. Eu até brinquei no nosso curso de terça-feira. Vamos tentar decorar a terceira? Aí a gente pegou, falei várias vezes sobre essa uma pergunta, chutei um número lá e falei, vamos lá. E já esqueci. Eu já esqueci qual que é. Eu não consigo Deus. decorar números. Mas vamos pegar a primeira. A primeira já é um divisor de águas. A questão número 1, que todo mundo sabe. O que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus. Isso mesmo. Então, o que é? Já começa por aí. Não é quem é o que é. Já muda toda a visão nossa. Aham. Tira-se um Deus antropomórfico e entra-se um Deus que não Que é a tem inteligência imensurável. suprema, né? Inteligência suprema. A resposta é justamente a inteligência suprema, quer dizer, não existe nada acima nem igual. A Ele é causa único. é único. A causa primária, tudo advém dele.
causa primária de tudo, de todas as coisas. Então, por aí a gente já começa uma nova percepção da realidade. E tantas teorias espalhadas pelo mundo, desde as épocas mais primitivas. E essa primeira questão, ela é de uma clareza e simplicidade tamanha. Ela é altamente simples e complexa. Dá para entender? É difícil de entender, né? É simples na sua resposta, mas é complexa porque é tudo. Tudo está englobado ali. E Sim. qualquer coisa que existe nesse mundo é altamente complexo. Então, só, só pela primeira questão, a gente, a gente já vê a profundidade das coisas. Eu não vou delinear outras, primeiro que eu não decoro. Se você falar a questão, eu posso até Claro. dizer do que é, mas por número assim não. Mas com muita Uhum. insistência, eu gravei a questão 909. Então, quem tiver do curso ouvindo falar de 909 já vai virar a cara de novo. Não acredito que ele vai falar de novo disso. Mas se tem um motivo, eu insisti tanto na questão 909. Porque, olha, nós estamos numa fase agora de conscientização do ser, conscientização de quem nós somos. Nessa conscientização tem uma gama de responsabilidade muito grande. E quando nós, ainda despreparados, nos deparamos com uma responsabilidade, geralmente o que acontece é fuga. Ah, não quero isso para mim, não. E você deserta, mas daquilo que você está fadado a ser. Então, muitos travam contato com a verdade, mas não querem mudar e não querem se esforçar. Porque nesse mundo, nós estamos aqui para desenvolver as nossas potências. Nós não somos esse corpo de carne. Nós não Aham. somos esses 5 sentidos. Nós somos muito mais, muito mais, muito mais que isso. Só que não temos condições ainda de lidar com a potência que nós somos. E, escravo dos sentidos, a gente acostumou a viver deles. Ah, tá ótimo assim viver dos sentidos. Então você vive pelo prazer, vive pelos seus sonhos, mas você não vive como humanidade. O Espiritismo faz o quê? O despertar da consciência. Então vamos para a questão 909. Pode o indivíduo, olha, você vê que eu tenho dificuldade de lembrar, de decorar as coisas, por sua própria vontade, livrar-se das suas más tendências. A pergunta não é essa, mas a As minha más interpretação inclinações, é isso é mesmo. das más Aham. inclinações. E a resposta que é chocante. Sim. Ó, simples assim, sim. Com um esforço quase insignificante. Essa resposta aqui é o X da questão, quase insignificante. O que vos falta é vontade. Então, olha só, E é poucos são os que se difícil, esforçam. poucos são os que se esforçam. Ele fala isso. É. O, o que quer dizer isso? Que nós não queremos modificar. Nós não temos vontade. Porque quando você tem vontade, tudo se altera. Uma das coisas que eu tenho batido muito no curso, Hugo, é o seguinte: Sim. é o nascedouro de tudo. As pessoas, elas costumam reclamar de tudo. Ah, tá ruim, perdi o emprego, perdi o familiar, perdi a saúde, perdi... É tudo perdas, né? É tudo Aham. sofrimento. A vida que está de pernas para o ar, etc, etc. Mas uma coisa que estamos tentando conscientizar as pessoas é o seguinte: o nascedouro de todos os problemas que a gente vive está no nosso pensamento. Ali Sim. começa a se gerar o nosso mundo exterior. Não é o mundo exterior que nos influencia, nós que influenciamos o mundo exterior. Quando essa percepção modificar e a gente saber das potências nossas, a gente vai saber muito melhor viver a nossa vida, aproveitar o nosso tempo.
Sim. Então, nós estamos numa fase de despertar. Olha, poxa, eu não estou no mundo a passeio. Eu não estou no mundo para fazer uma passagem de 70, 80 anos, de É. bebê até idoso, vivendo essas várias etapas por nada. Tem um objetivo maior. E esse Aham. despertar da consciência é importantíssimo para a humanidade, para nós entrarmos nessa nova fase de regeneração. Temos que sair logo dessa fase de provas e expiações para que as coisas modifiquem. Fase Aí, longa, né? 10.000 anos. não gostei não, viu? Não 10.000 gostei não. anos essa fase. Está na hora de mudar. Está na hora de Tá mudar. na hora. E está mudando. Está mudando. O Sim. despertar da consciência, as pessoas agora já têm contato com a realidade, com a verdade, e começam a aceitá-la. Só que o maior entrave, o maior problema é a luta consigo próprio. Então essa questão tem muito a ver com essa batalha que nós travamos com o nosso eu antigo. Ah, Pode o indivíduo livrar-se das suas más tendências? Sim, basta querer, que falta é vontade. A partir do momento que sim. você despertou, ó, eu tenho que ir por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu quero, nada detém. Então tem que parar com esse negócio ó, de erros, expiações, erros, expiações, erros e provas, erros e provas. Tem que parar, você tem que Um saber. ciclo, Ó, né? Um ciclo aham, vicioso. e que atrasa o progresso da humanidade. Então, e o progresso nosso, individual. A gente queria estar em outro patamar, mas não tem como, Sim. sem ser por desidratação. Essa fala do Chico, né? É, Porque desidratação ou pelo suor do esforço do trabalho, ou pelas lágrimas de dor. A claro. evolução se dá dessa forma, tem que ter algo que impulsione. Então, o livro dos Espíritos, olha, em duas questões que eu falei, as únicas que eu decorei, ela já muda nossa visão sobre Deus e sobre nós, a Veja relação só. nossa com o Pai e o que nós somos perante a humanidade. São Uhum. questões de respostas simples, objetivas, mas, como eu disse, altamente complexas. Claro. Então, imagina o conteúdo desse livro. É fora do comum, fora, fora de série. A gente vai demorar aí algumas encarnações para poder aprender assim uns 50% do que está escrito ali. E Bom, olha lá. já aproveitando que você disse, né, sobre essa capacidade modificativa que o Livro dos Espíritos pode influenciar, né? Kardec traz duas cartas que ele recebeu, apenas duas. Uma de um capitão reformado e uma outra de uma pessoa muitíssimo simples mesmo, né? E que não quis nem mesmo se identificar. E eles falam o seguinte, vou espelhar para os nossos amigos verem. É impossível descrever o efeito que esse livro produziu em mim. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta, fechada até hoje, acabou de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. E na outra parte ele diz: graças ao ensino dos espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois ele abarca todas as fases da existência. Então veja só como é que essa pessoa ficou grata, não é? Por essa grande revelação que foi feita. Porque realmente o conteúdo desse livro ele consola, orienta e ele, sobretudo, nos diz como que a gente pode viver de forma mais feliz, né, Valdir? Ele esclarece quantas e quantas questões, quantas perguntas que a gente tem Uhum. que são ali esclarecidas assim, de uma forma tão contundente. Quantas Sim, pessoas que já foram modificadas ao contato desse livro? Quantas pessoas já procuraram os centros espíritas e houve a recomendação, leia o livro dos Espíritos, não só o livro dos Espíritos, né? Também o Evangelho segundo o Espiritismo, é essencial, a leitura, nós vamos falar do livro dos Espíritos, ele, sim. ele
ele extermina tantas e tantas dúvidas, dilui dúvidas, equívocos, modos, errôneos de procedimento. A clareza do que está escrito ali, a ponderação é muito, muito grande, muito grandiosa. Então, realmente, ele tem o condão de modificar a vida. Aliás, foi um delineador, né? Antes Aham. do Livro dos Espíritos e depois do Livro dos Espíritos. Eu acho que iniciou-se ali, com ele, uma nova fase na história cultural da humanidade. A partir daí vieram Isso. tantos e tantos outros. A gente sabe que do Pentateuco, né, Sim. do Kardec, posteriormente outras obras, Gabriel Delane, Leon Denis, e por aí fora outros autores que o Flammarion, que foram contemporâneos. Sim. Depois, com a vinda do Chico Xavier, É. Só 400 lembrando e ainda, o tantos próprio Sir Arthur Conan Doyle também contribuiu também. bastante com a história do espiritismo moderno, né? Do espiritualismo moderno é o nome da obra dele, né? E tem muitos outros também falando sobre as mesas girantes, né? Olha, eu já li muitos livros, nem tanto quanto deveria, mas já li bastante livro. E tem livros assim de tudo quanto é tipo de assunto. Eu li um Uhum. livro, na realidade são dois, chama-se Técnicas da Mediunidade. Certo. O que eu vi ali, uma coisa assim, puxa vida, Técnicas da mediunidade? Técnicas da Mediunidade, explicando, assim, fazendo um paralelo entre a mediunidade e a eletrônica, o Olha só. funcionamento. E como Bom, eu tenho tô um até certo. exibindo aí pro pessoal aí, ó. Técnicas da mediunidade. Sugestão de leitura aí pro pessoal. Como eu tenho um pequeno conhecimento de eletrônica, ao ler aquilo, eu fiquei assim, puxa vida, tudo faz sentido, tudo faz sentido. Depois, eu Aham. acho que o volume 2 faz um paralelo com a biologia. Uhum. E, olha, são livros altamente complexos, falando sobre mediunidade. Então, olha só que leque que se abriu. Vamos para o lado cultural, o lado Certo. poético. Pega um Parnaso de Além Túmulo, a grossura do livro. Ele tem mais de 1000 páginas, é gigantesco. E a beleza de certas, de certas não, da maioria das poesias, dos poemas que estão ali, uma coisa fantástica. Tem uma Aham. prece até que era feita num programa da Legião da Boa Vontade, do Alziro Uhum. Zaror, que é uma prece de Maria. Infelizmente eu não decorei, mas é belíssima, uma coisa lindíssima. Eu lembro que a minha mãe assinava a LBV e ela tinha um compacto, um disco de vinil com essa oração. E por coincidência, eu não sabia que essa oração estava no livro Parnaso de Além Túmulo. Aham. E quando eu fui fazer a primeira palestra baseada nos livros do Chico Xavier, o primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, que eu fiquei sabendo que essa oração, essa poesia, era da lavra do Chico Xavier. Mas uma coisa fantástica. Então veja quantos e quantos leques. Olha, e o segundo livro do Chico, Cartas de uma Morta, que foi psicografada pelo espírito da mãe dele, né? Falando sobre Aham. vida em outros planetas. Olha que rodízio que eu dei. Eu fui de técnicas da Aham. mediunidade, falando do corpo humano, como que a mediunidade se processa. Fui na alma do ser humano, falando sobre poesia, sobre sentimentos, sobre orações. Uhum. E fui, em 3 livros apenas, fui para outro planeta, descrevendo a vida em Júpiter, a vida em Saturno, É a vida em Saturno, né, que Marte. ela vai? Júpiter não, Uma, em Marte, Marte e é Saturno. Marte e Saturno. Ela até É, fala, né, sobre a aparência deles, que eles eram feios, porém graciosos, né? Todo mundo volitava no mundo, muito, é, como se diz, ligados às tecnologias e principalmente ao pensamento, né? justamente, comunicar com o pensamento. Então, te abre um leque
de informações que a tua cultura, ela acelera muito. Então, realmente foi um divisor de águas a partir do Livro dos Espíritos. Eu acho que foi um marco. E a partir daí todos os outros vieram. Mas só o conteúdo do Livro dos Espíritos, a gente, na encarnação inteirinha nossa, a gente não Aham, tem condições de pegar tudo que está escrito ali, todas as informações. de fato. É de uma grandiosidade. A vida, como diz, é simplesmente complexa. Com toda certeza. Bom, para a gente poder finalizar, né, eu sei que se nós ficássemos, se nos debruçássemos sobre o assunto do lançamento do Livro dos Espíritos aqui, nós poderíamos ficar dias conversando sobre isso. Sim, Mas, para que nós possamos concluir, isso é uma questão de interesse, inclusive do público espírita, né? Muita gente fica se perguntando como é que surgiu o Livro dos Espíritos, né? Lá no livro de Obras Póstumas, o Allan Kardec fala, né, minha iniciação no Espiritismo, tem um capítulo lá sobre isso. Lá por volta de 1855, Kardec estava frequentando as reuniões mediúnicas, que até então não se chamavam assim, eram as reuniões de espiritualismo, em pelo menos 3 locais ali. Um desses locais que Kardec frequentava era a casa das senhoritas Baldin, né? Que uma delas se chamava Caroline e a outra, não me recordo, é um nome um pouco mais difícil em francês, mas fica aí depois para a leitura posterior. E lá na casa, essa casa desse pessoal, da família Baldin, Kardec ia e presenciava fenômenos do espiritualismo moderno. E lá aconteciam tanto questões de mesas girantes, mas aconteciam principalmente comunicações em cestas, né? Colocava-se uma cesta em que se escrevia sob a ardósia, né? Sem a intervenção direta do médium. Não se colocava a mão diretamente. E existia um espírito lá, né, Valdemir, que se chamava Zéfiro. E esse espírito que se dizia protetor ali daquela casa e também daquelas médiums, que deviam ter por volta dos seus 18 a 30 anos de idade, não dá para saber especificamente, faziam-se comunicações, mas em sua maior parte eram comunicações frívolas, tá, pessoal? Eram comunicações que não tinham um contexto de seriedade. Só que aí o professor Rivail chega lá, né, o nosso Allan Kardec chega lá, e ele começa a levar nessas reuniões, que eram reuniões na casa do pessoal dos Baldin, reuniões abertas, algumas perguntas ordenadas metodicamente, porque Kardec era muito metódico, e ele começou a oferecer essas perguntas ali naquelas reuniões. Com o tempo, essa reunião foi se modificando, não é? E as pessoas passaram a se interessar especificamente sobre aquelas respostas morais que eram dadas ali. Então, o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, né? O Livro dos Espíritos, ele foi cunhado, em sua maior parte, a sua base, por duas médiuns. A partir da organização metodológica de Allan Kardec, que levava aquelas perguntas, né? E fazia algumas correspondências também com outros casos que estavam trabalhando ali nos arredores, mas principalmente pelas senhoras Baldin. Uma delas chamava-se Caroline, a outra, como eu disse, um nome um pouco mais complexo aí. Não sei se é Philomène, o nome dela em francês, né? Deve ser como se fosse um Filomena em francês, eu não recordo agora. Mas fato é que ele foi escrito, o Livro dos Espíritos, foi escrito quase que inteiramente por intermédio de duas médiuns. E, posteriormente, ele foi revisado por orientação dos espíritos, agora sim, mais adequados aí à superioridade e à complexidade moral que foi dada por Kardec àquelas perguntas, ele foi complementado e revisado pela senhorita Jafet, que aí eram outras reuniões que aconteciam numa outra casa, num outro endereço. Então, para que a gente possa saber aí, então, o Livro dos Espíritos, resumindo, foi cunhado por duas médiums, especificamente sobre a orientação de Kardec, e revisado por uma terceira médium, também sobre a orientação de Kardec, e, obviamente, sobre a orientação do Espírito da Verdade e do Espírito Magnânimo de São Luís também, que era o orientador principal das senhoritas Baldin também e do próprio Allan Kardec, né? Valdeni, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? De que a gente tem essa dificuldade, né?
Quando a gente chega no espiritismo, a gente se pergunta: "Poxa vida, mas tá tudo escrito aqui, tem essas 1018 perguntas". O pessoal acredita que, tudo foi cunhado de uma vez só, né. Mas é um trabalho longo, um trabalho árduo e principalmente metodológico de Kardec, como eu relatei aqui, né. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Se não me falha a memória, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 500 e poucas perguntas. Depois foi feita outra edição aí complementar, chegou Aham, ao que nós conhecemos hoje, que é as 1018. correto. Olha, eu vou tentar passar alguma coisa de bastidores Aham, desse episódio. Como eu estava falando no início, as coisas não acontecem por acaso, principalmente no plano espiritual. Tudo é altamente planejado, tudo certo. meticulosamente planejado. Mas, mesmo assim, tem uma coisa que é preponderante, que não modifica, é o livre-arbítrio. Mesmo os espíritos encarnados, reencarnados, aqui, se eles abdicarem da sua tarefa, é respeitado a sua posição. Então, as médiums, com toda certeza, elas foram preparadas no plano espiritual. Se não Sim. me falha a memória, esse livro, no plano espiritual, já estava praticamente Cunhado. cunhado. Ele tinha que Sim, ser materializado. sim. Então, havia as informações nas médiums. Elas eram praticamente adolescentes. Se não me engano, uma tinha É, 14 anos de idade. isso mesmo, é. A Eunance tinha 14, né? As outras duas eram É, jovens. na verdade, as outras 2 eram jovens também, elas tinham por volta dos seus 18 anos, elas estavam saindo É, da adolescência para a vida adulta. exato. Então, que cabedal de conhecimentos que elas tinham? Do nível do que foi retratado ali no Livro dos Espíritos? Nenhum, nenhum. Sim, A cultura, a educação da época não falava sobre aqueles temas, mas era necessário que esses temas viessem à tona. Quando do planejamento da vinda do codificador, foi chamado um espírito altamente preparado, não foi chamado qualquer um, foi sim. convocado qualquer um. Kardec, eu não li esse livro, eu ouvi os relatos sobre esse livro, de que nos bastidores de quando a preparação para o renascimento aqui, principalmente de Allan Kardec. Quando Aham. a chegada dele foi altamente esperada, junto aos colaboradores, os colaboradores da obra que estariam no plano espiritual. Eles faziam Sim, reverência a ele. veja Eu não só. lembro, eu não lembro o nome que ele tinha no plano espiritual, porque eu não li essa obra. Eu só estou passando um pequeno relato do que eu ouvi, né, de alguém Sim, me contar. Então tudo foi altamente preparado. E essas médiums, elas tinham também a sua vida. Elas podiam falar assim: não, eu quero saber de psicografar, de receber espírito. Eu podia abdicar da obra. Até o Kardec poderia ter feito isso. E interessante que se o Kardec tivesse abdicado, não vou lidar com isso não. Faz de conta que ele fala, não quero isso para mim não. Tinha, aham. se não me engano, 8 espíritos preparados para substituí-lo, encarnados. Um deles era Leon Denis. O próprio espírito da verdade fala para ele que se ele quisesse recuar diante a prova, um substituto já estava pronto para poder continuar o trabalho, né. Exatamente. Isso Então, aparece no Obras Póstumas. uhum, há uma. Não é uma coisa que aconteceu ao acaso. Era para ser um delineador, É algo um plano, né. que ia modificar a história da humanidade. É, Mas o Espiritismo só se desenvolveu assim, pujantemente, no Brasil. Muitos podem alegar isso. Em outros países, o Espiritismo é desconhecido. Mas tudo faz parte de um planejamento. Nada acontece por acaso. vou até colocar aqui para os nossos leitores, né, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho.
né? Então, um livro também para ser estudado, não simplesmente lido, porque tem tantas nuances, tem tantos detalhes ali importantíssimos com relação a isso. Por que, que o Brasil é coração do mundo? Não vou entrar nesse, nesse assunto, porque daí a gente vai à noite aqui, né? Com certeza. É muito extenso. Mas voltando ao que você estava relatando, das médiuns, o que eu gostaria de salientar é justamente isso. Ah, o quesito mediunidade é uma coisa que a gente precisa começar a desmistificar. Porque a mediunidade é uma coisa natural do ser humano. Todos, todos têm mediunidade. Isso é latente, faz parte do nosso espírito. Ela se desenvolve. Não importa quem seja, ela está sempre sendo desenvolvida. Lá no futuro, ela vai ser utilizada de alguma forma que nós ainda nem imaginamos. Mas por que que em alguns ela é mais latente, ela é mais pujante, e outros é tão tímida? Porque alguns têm a missão, tem esse trabalho a ser feito. Então, é feita uma programação genética para que eles venham com essas características. Porque a mediunidade é uma coisa física, Sim. ok? Mas o acesso que é feito às informações é feito no campo espiritual. É uma coisa bem doida, para falar a verdade. Mas tudo faz sentido. Tudo faz Claro. enorme sentido. Então não existe nada ao acaso. Nada ao acaso. De E fato. como cada ser é um universo, a gente começa a falar de um, passa para outro exemplo, que é diferente, para outro exemplo, a gente fica falando indefinidamente sobre isso. O que é mais importante frisar nesse caso, que essas moças, elas faziam parte da equipe de trabalho, elas estavam preparadas, estava marcado que se reencontrariam para que essa obra pudesse vir à tona. Não só elas, como tinha médios por todo mundo, por todos os continentes. Então não faltava ali os instrumentos. Se um falhasse, tinha o outro. Se outro falhasse, tinha o outro. Porque a obra tinha que ver. Isso foi marcante nessa história. É uma programação de alta complexidade, para que Sim. realmente a humanidade é, encerrasse aquela fase triste que foi a Idade Média, né? Deixasse para trás toda A aquela sombra. belicosidade e agora a razão, a consciência e o sentimento passariam a imperar como o Cristo lá atrás já tinha nos ensinado. Agora é uma nova era. O cristianismo redivivo, né? Renovado, está de volta. Meus Exatamente. nobres amigos, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Nós teríamos muito mais para falar, poderíamos nos debruçar aqui durante muito tempo sobre o livro dos Espíritos, os bastidores. Daria, inclusive, uma palestra completa, ou talvez até um estudo de semanas, para que pudéssemos falar tudo sobre isso, né? Mas não temos essa possibilidade. Para o próximo sábado, no nosso próximo encontro, nós falaremos sobre o mês de fevereiro. E aí, vamos comentar um pouco sobre as diferentes ordens de espíritos. Então, nós vamos falar da terceira ordem, né? E disso nós vamos falar muito bem, porque nós estamos nela e disso nós conhecemos. Vamos falar também dos espíritos de segunda ordem, principalmente os nossos anjos guardiães, um assunto interessantíssimo. E por fim, se nós estivermos aptos à tarefa, vamos falar um pouco dos espíritos puros, e aí vamos comentar um pouco também dos espíritos crísticos, dos messias, não é, que aparecem aí por tempos para poder lançar as luzes sobre a humanidade, abrir os olhos dos cegos e fazer todos aqueles que estão de ouvidos tapados poderem ouvir a grande verdade que ressoará dentro dos corações dos nossos espíritos. Então, nós encerramos por aqui. Gostaria de convidar você, Valdeni, para fazer a nossa prece final, para que possamos encerrar com muita luz nos nossos corações. E que essas palavras sejam endereçadas ao nosso Mestre Jesus.
nosso grande irmão, mais que irmão, um grande Pai, que acolhe-nos em seus braços, entende as nossas mazelas, suporta as nossas infantilidades, mas educa-nos com seu amor, acerena o nosso coração com a sua paz, inspira-nos com a sua brandura. A você, meu grandioso irmão, dedico essas pequenas palavras que a doutrina permite que sejam proferidas com um manancial a matar a sede de alguns que anseiam encontrar um sentido para a vida, dulcificar o seu coração, consolar as suas dores. Que cada palavra bem proferida sobre a sua doutrina de amor possa ser um troféu que dedico à sua grandiosa figura. Sem a sua presença, não seríamos o que somos. Sem a sua inspiração, o nosso coração jamais bateria nesse compasso. Sem as suas instruções, seríamos leigos e perdidos nesse mundo. Eu agradeço, meu grandioso irmão, pela paciência para conosco. E peço que sempre esteja a inspirar-nos, mesmo que estejamos ainda caindo nas sarjetas, errando tristemente por esse mundo. Eu sei que a sua paciência e seu amor compassivo vão estar a nos esperar para que, uma vez modificados em disposição, possa nos abraçar e novamente nos instruir para o caminho do bem. Que você, meu irmão maior, receba todo o nosso amor, toda a nossa admiração e todo o nosso desprendimento pela doutrina como um presente, um simples presente, uma simples dedicação, uma dedicatória do nosso amor e nossa consideração para ti. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado por estarem conosco e nos encontramos no sábado que vem para estudarmos um pouco mais da Revista Espírita, já agora em fevereiro de 1858. Fique agora com a vinheta e se esse vídeo agradou a você, faça o compartilhamento, porque compartilhar é sempre também levar amor a todos aqueles que precisam de luz e de consolações do Espiritismo. Muito obrigado e nos vemos em breve.